existe um lago cor-de-rosa de verdade, sem filtro, sem edição, no meio do Oceano Australiano. Este lago cor-de-rosa vibrante é um verdadeiro espetáculo da natureza, contrastando com o branco de sal e o azul do mar distante. E o mais estranho, até hoje a ciência não tem certeza absoluta do motivo exato dessa cor. A cor rosa vibrante dessas águas é resultado de algas especiais que prosperam na alta salinidade. O primeiro europeu a registrar esse lago foi o explorador britânico Matthew Flinders, em 1802. A costa rochosa apresentava um desafio formidável para os marinheiros daquela época. Na época, ele simplesmente anotou no diário de bordo que havia encontrado um lago rosa numa ilha isolada e seguiu viagem. Dia 14 a bordo. A tempestade finalmente cedeu, mas a bússola ainda aponta para direções estranhas. Precisamos encontrar a ilha antes que o suprimento acabe. Esse é o Lake Hillier, na ilha Middle, no arquipélago de Recherche, na costa da Austrália. Aninhada no Atlântico, esta ilha remota esconde uma das vistas mais singulares do mundo natural, a Lagoa Rosa. A cor lembra chiclete ou algodão doce e contrasta com uma borda branca de sal puro ao redor. A cor rosa vibrante dessas águas é resultado de micro-organismos que prosperam em ambientes salinos extremos. Do outro lado, uma faixa de areia e floresta de eucaliptos separa o Lago Rosa do Oceano Azul Comum, a poucos metros de distância. Esta incrível coloração rosa é causada por micro-organismos que prosperam em alta salinidade, criando um contraste deslumbrante com o Atlântico a poucos metros de distância. A explicação mais aceita envolve uma alga microscópica chamada Dunaliella salina, que produz um pigmento avermelhado quando exposta a muito sal e muito sol. Células de algas microscópicas, ricas em pigmento avermelhado, flutuam livremente na água salgada, essenciais para o ecossistema marinho. Essa alga é a mesma responsável pela cor rosada de outros lagos hipersalinos ao redor do mundo. Sob a luz dourada do sol, o Lago Rosa revela sua beleza surreal. Um ecossistema delicado e vibrante, lar de milhares de flamingos. A complexidade desses cristais é fascinante. A cor rosa vibrante vem de um tipo especial de alga que só prospera neste ambiente único. Um verdadeiro espetáculo. E aqui está o verdadeiro mistério. Cientistas já engarrafaram água do lago e levaram para longe dali. Essa tonalidade rosa impressionante é causada por microalgas que prosperam nas águas altamente salinas do lago. A água continuou rosa, mesmo isolada, mesmo sem o ecossistema completo do lago, o que ainda intriga os pesquisadores. Se conseguirmos isolar o princípio ativo, estaremos diante de uma revolução na medicina. Os resultados preliminares são muito promissores. Este lago rosa deslumbrante, muitas vezes chamado de Lagoa Salgada, recebe sua cor única de uma alga especial. Chegar até lá não é fácil. O lago fica dentro de uma reserva natural protegida, então a maioria das pessoas só consegue ver essa cor sobrevoando de avião. Estes são dois exemplos notáveis de lagos cor-de-rosa. Um beija o oceano, o outro reside no coração do deserto. Ambos, um espetáculo da natureza. E mesmo com tantas fotos, muita gente ainda acha que é Photoshop. Mas fotógrafos confirmam. A cor é real e fica ainda mais intensa vista lá de cima. Localizado no coração da selva intocada, o Lago Rosa é uma verdadeira maravilha natural. Sua coloração vibrante é obra de algas raras. No fim das contas, a natureza criou uma paisagem que parece pintura digital, usando só sal, luz solar e micro-organismos. Olha só, a foto já era incrível, mas pessoalmente é ainda mais vibrante. É surreal. O lago cor-de-rosa brilha intensamente sob a luz dourada do pôr do sol. É um espetáculo raro da natureza. Se esse também parecia CGI para você, deixa aqui embaixo. E se inscreve. A lista de coisas impossíveis, mas reais, continua. Enquanto o sol se põe sobre o Lago Rosa, somos lembrados da incrível beleza e diversidade do nosso planeta. Isso parece uma pintura abstrata vista do espaço. Mas é gelo. Gelo de verdade, formando espirais perfeitas no meio do oceano. Desta altitude, o oceano congelado revela sua beleza oculta.
Essas massivas espirais de gelo são um testemunho das poderosas forças da natureza. Todo inverno, esse desenho aparece sozinho, sem ninguém desenhar nada. Oceano Ártico, uma vasta extensão de beleza congelada. Essas placas de gelo giratórias criam padrões que se estendem por quilômetros sob o sol dourado. Estamos falando do Mar de Okhotsk, entre a Rússia e o Japão, um dos mares mais ao sul do planeta que ainda congela todo ano. A paisagem ártica é um local de beleza austera e condições extremas. O gelo aqui conta a história de um mundo em transformação. E isso é estranho, porque essa região não é tão fria quanto o Ártico. Então por que ela congela? As águas doces e salgadas colidem neste estuário turbulento, criando um espetáculo de redemoinhos e espuma. A resposta está no rio Amur, que despeja água doce no mar, deixando a água menos salgada. E a água menos salgada congela mais fácil. Sob o vento siberiano, a água supergelada começa a formar delicados padrões cristalinos. É o início de uma transformação incrível. Com ventos siberianos empurrando o ar gelado e as ondas balançando a superfície, pedaços de gelo começam a se formar e colidir. Aqui, a força implacável do oceano encontra a resistência frágil do gelo. Uma dança brutal e silenciosa. Essa colisão constante arredonda as bordas de cada pedaço, criando discos de gelo quase perfeitos, chamados de gelo panqueca. Esses discos de gelo, conhecidos como panquecas, se formam em águas turbulentas, onde o gelo recém-formado é quebrado em pedaços. Mas o verdadeiro espetáculo aparece vendo de cima. Imagens de satélite mostram esses pedaços de gelo se organizando em espirais gigantes. Esses padrões espirais gigantes de gelo são formados pela dança lenta e implacável das correntes oceânicas. Isso acontece porque correntes marítimas formam vórtices, remoinhos de água, e o gelo simplesmente segue o desenho da corrente. Sob a plataforma de gelo, poderosas correntes oceânicas colidem, formando vórtices maciços e lentos que moldam a paisagem subaquática. Olha só isso, que coisa linda! É inacreditável, parece outro planeta. Existem passeios de quebra-gelo para ver de perto essa paisagem congelada chegando até a costa japonesa. Navegando pelas águas geladas, o quebra-gelo enfrenta as mais densas formações de gelo, abrindo um caminho vital. E esse gelo não é só bonito, ele sustenta um ecossistema inteiro. Algas crescem grudadas na parte de baixo do gelo. A luz filtrada cria um espetáculo neste ecossistema único sob o gelo. As algas verdes prosperam aqui. Essas algas alimentam pequenos organismos marinhos, que alimentam peixes maiores. Uma cadeia alimentar inteira começa ali, debaixo do gelo. Nesta água incrivelmente clara, os dois polos se encontram. O bacalhau do Ártico e o crio da Antártida compartilham este reino gelado. Em alguns invernos, essa camada de gelo cobre uma área maior que muitos países inteiros. O Oceano Ártico congelado se estende por milhares de quilômetros. Uma paisagem de beleza silenciosa e tirar o fôlego. Cada inverno, o desenho sai diferente. Nenhuma espiral se repete exatamente, porque depende dos ventos e das correntes daquele ano. Por isso, cientistas acompanham essas imagens de satélite ano após ano, de olho também nas mudanças climáticas na região. No fim das contas, o oceano não precisa de nenhum efeito especial para criar arte. Só precisa de vento, água fria e tempo. Se você também jurava que isso era CGI, deixa aqui nos comentários. E se inscreve, porque você será notificado para assistir a mais vídeos como este. Até o próximo.